A escassez não começa no bolso. Ela começa quando o coração se desconecta do propósito e da presença de Deus. Você já se perguntou por que parece que está sempre lutando e recebendo tão pouco? Por que muitas vezes, mesmo com fé, com esforço, com trabalho, a prosperidade parece tão distante? A raiz da escassez não está só nas condições do mundo moderno, está mais profunda. Em Gênesis 3, antes da queda do homem, ou melhor, antes da queda, o homem vivia no Éden. Um sistema perfeito, com ordem, com abundância, com propósito e descanso. Não havia escassez. Mas algo aconteceu que mudou tudo. Adão e Eva escolheram ouvir outra voz, a voz da serpente, e resolveram, ou melhor, romperam com o plano original de Deus. A desobediência não apenas tirou o homem do jardim, como tirou o jardim de dentro do homem. Desde então, vivemos presos em ciclos de esforços sem recompensa. Trabalhamos duro, mas sem propósito. Corremos atrás, mas não prosperamos. Porque a escassez que enfrentamos não é só financeira, é espiritual. E o que foi quebrado lá atrás, ainda hoje ecoa nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções e nas nossas finanças. Neste vídeo vamos mergulhar na revelação de Gênesis 3 e entender como romper com esse sistema de escassez e voltar ao plano de abundância que Deus desenhou desde o princípio. Antes da queda, existia abundância. Antes da dor, do esforço, da escassez, havia um plano perfeito de Deus. E esse plano nunca foi de miséria, nunca foi de sobrevivência ou de luta constante. Desde o início, Deus projetou o ser humano para viver prosperidade com equilíbrio, trabalho com sentido e riqueza com propósito. Em Gênesis 2, a gente viu que o Éden não era apenas um jardim bonito. Era um sistema completo, organizado e funcional, criado antes mesmo do homem existir. Havia água em abundância, árvores frutíferas, sementes, ouro bom e provisão fluindo naturalmente. Isso nos revela uma verdade poderosa. A prosperidade não nasceu no sistema humano, ela nasceu no coração de Deus. O homem foi colocado nesse ambiente já preparado com uma missão clara. O trabalho existia, mas não era pesado. Era produtivo, significativo e conectado a Deus. Havia equilíbrio entre ação e descanso, entre autoridade e obediência, entre liberdade e limite. Tudo funcionava em harmonia. Isso é essencial para a gente entender a escassez, porque não se compreende o que foi quebrado sem antes reconhecer o que foi perdido. A raiz da escassez só pode ser entendida quando olhamos para o modelo original da abundância. Mais do que material, aquele ambiente era espiritualmente fértil. Havia comunhão com Deus, identidade, paz, segurança. A provisão fluía porque o homem estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, com a motivação certa. Essa é a prosperidade que nasce do alinhamento, não do esforço desenfreado. Hoje, muitos vivem o oposto disso. Trabalham muito,
descansam pouco e vivem desconectados do propósito. Talvez você se identifique com isso. Talvez sinta que está fazendo tudo certo, mas algo ainda falta. Por isso, revisitar o plano original é tão importante. Não para viver no passado, mas para entender o que pode ser restaurado. Porque não fomos criados para sobreviver, fomos criados para florescer, frutificar e governar. E exatamente esse contraste que Gênesis 3 vai revelar a seguir. Como a abundância foi interrompida e como a restauração começa quando voltamos à verdade do plano de Deus. No Éden, tudo fluía com propósito, com leveza, com plenitude. A abundância era natural. O trabalho tinha sentido. E a conexão com Deus era direta. Mas a primeira quebra desse sistema não aconteceu com o fruto em si. Aconteceu com uma voz. A serpente não atacou com violência, mas com sutileza. Ela disse: Foi isso mesmo que Deus disse? Ela fez uma pergunta. Ela colocou uma dúvida no ar. Essa dúvida abriu espaço para a cobiça, para a autossuficiência, para o desejo de controlar o que devia ser confiado. A queda não começou com a ação, começou com a atenção. O erro foi trocar a voz de Deus por uma voz estranha. Quando Adão e Eva ouviram a serpente, plantaram a raiz da escassez. A abundância deixou de fluir porque houve uma ruptura com a fonte. Eles deixaram o lugar da confiança e foram para o lugar do controle. E isso até hoje se repete. Quantas vezes tomamos decisões baseadas em comparação, por medo, urgência, pressão? Quantas vezes escutamos vozes que dizem: você está atrasado, todo mundo prospera menos você, vai dar seu jeito. Essas vozes criam um sistema de escassez. Mais esforço, menos resultado. Mais correria, menos paz. A escassez, então, não começa com falta de dinheiro. Começa com falta de direção espiritual. Prosperidade não nasce do que temos, mas do que ouvimos. Quando ouvimos a voz errada, tudo sai do lugar. A leveza some, o propósito se embaralha e a vida vira luta atrás de luta. Mas se a queda começou com uma voz errada, a restauração começa ouvindo novamente a voz certa. Quando voltamos para a palavra, para o plano original, para a direção de Deus, a gente reencontra o alinhamento. E é nesse ponto que tudo começa a ser restaurado. A revelação que vem a seguir vai nos mostrar como Deus já havia preparado o caminho de volta, mesmo em meio à queda. E sim, ainda há esperança de viver a prosperidade, a verdadeira prosperidade, aquela que nasce da obediência e da voz certa. Tudo começou com uma troca de voz, mas foi a desobediência que acendeu, de fato, o sistema da escassez. Adão e Eva estavam no ambiente certo, com direção clara, provisão fluindo e o alinhamento com o plano original de Deus. Mas quando a dúvida entrou no coração, abriu espaço para algo mais profundo, a decisão de fazer do próprio jeito. A desobediência não foi apenas quebrar uma regra, foi romper com a fonte. Deus havia estabelecido um limite simples, que não tinha a ver com alimento, mas com confiança, dependência e governo espiritual. Quando o homem ultrapassa esse limite, ele sai da posição que sustenta
a prosperidade e ali nasce a escassez. Antes de tudo, ou antes disso, tudo fluía com leveza. O trabalho era produtivo, a terra cooperava, o ambiente respondia. Depois da desobediência, tudo muda. A terra resiste, o esforço aumenta, a provisão deixa de ser natural. A escassez não entra porque Deus retirou a bênção, mas porque o homem se desconectou do lugar onde a bênção fluía. Esse padrão continua até hoje. Muitas pessoas vivem escassez não por falta de capacidade ou esforço, mas porque em algum momento deixaram de obedecer a direção de Deus. Às vezes não é algo visível ou escandaloso, mas decisões tomadas sem paz, atalhos escolhidos por pressa, insistência em caminhos que o Espírito já havia sinalizado que era para evitar, o resultado é sempre o mesmo: perda da clareza, peso na alma e bloqueio no fluxo da provisão. A desobediência gera um ciclo. Primeiro se perde o ambiente, depois a leveza, depois a paz. E na tentativa de recompensar, a pessoa se esforça ainda mais, tenta controlar tudo, mas nada disso restaura o que foi rompido. Porque prosperidade verdadeira é consequência direta da obediência. E aqui está a boa notícia. Se a escassez começou com uma escolha, a restauração também pode começar com outra. A obediência faz a gente reconectar a fonte. Não é religiosidade, é alinhamento. Quando o coração volta para o centro da vontade de Deus, o favor volta a fluir. A rota é corrigida e o fruto começa a aparecer novamente. Onde há obediência, há provisão. E ainda a restauração disponível para quem decide realinhar o coração e voltar ao plano original. Depois da desobediência, a primeira reação humana foi o medo. Em seguida veio a vergonha e logo depois o esconderijo. Adão e Eva, que antes viviam em plena comunhão com Deus, passam a se esconder dele. Mesmo ele sendo a única fonte capaz de restaurá-los. A escassez não mudou ou não começou apenas com a falta de recursos, mas com a quebra da identidade, da segurança e da paz interior. Eles perceberam que estavam nus, mas essa nudez sempre existiu. O que muda agora é a consciência ferida, que os faz tentar cobrir a vulnerabilidade com folhas de figueira. Uma cobertura frágil, temporária e simbólica de tantas tentativas humanas de lidar com erros espirituais e com soluções superficiais. É o ativismo para calar a culpa, o excesso de trabalho para mascarar a dor, o sucesso aparente para esconder a alma em crise. Esse ciclo de medo, vergonha, esconderijo ainda aprisiona muitas pessoas. Elas não se escondem em árvores, mas se escondem atrás de agendas lotadas, sorrisos forçados, aparências bem montadas. Acham que se proteger é a solução, mas na verdade essa autoproteção impede a restauração, porque Deus só cura aquilo que a gente decide expor com sinceridade. E o mais lindo é que a primeira atitude de Deus não foi condenar, mas buscar. Ele pergunta: onde estás? Não porque não sabe, mas porque quer restaurar. Esse chamado continua ecoando ainda hoje. Para quem se afastou, para quem está cansado de disfarçar, para quem vive escassez interior, Deus chama para fora do esconderijo. E é aí que a abundância começa a retornar. Quando a luz entra no lugar onde a vergonha tentou se esconder. Depois da queda, Deus não rejeita o homem, ele o busca. Mas toda escolha tem consequência.
o ambiente muda, o solo muda e o trabalho passa a ser pesado. Muitos acham que o trabalho foi amaldiçoado, mas na verdade a maldição foi o peso que recaiu sobre ele. Antes o trabalho já existia como missão, leve, com sentido, produtivo. Agora, por causa da desobediência, ele se torna cansativo, frustrante, cheio de resistência. Essa mudança espiritual reflete muito ainda. Quantas pessoas vivem exatamente isso? Trabalham muito, mas colhem pouco. Estão cansadas não só fisicamente, mas emocionalmente. Porque não é só falta de dinheiro, é um sistema desalinhado. O peso do trabalho sem a presença de Deus gera estagnação, ansiedade e sensação de insuficiência. Prosperidade de verdade não nasce do esforço cego, mas do alinhamento com o plano divino. A raiz da escassez está na desconexão com a direção de Deus. Mais esforço sem propósito só gera mais cansaço. O segredo é voltar ao lugar da voz, deixar Deus guiar nossos passos, nossas sementes, nosso solo, porque só Ele pode transformar o fardo em fruto, só Ele pode devolver ao trabalho o propósito original. Talvez você esteja nesse ciclo, dando o melhor, mas vendo pouco resultado. Isso não significa fracasso, pode ser apenas um sinal de que está na hora de realinhar. Parar de lutar sozinho, voltar à presença. Buscar direção, porque Deus nunca planejou que a gente vivesse esmagado pelo peso. Ele quer que a gente prospere com equilíbrio, com paz, com sabedoria. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, não perdem apenas o Éden físico. Eles perdem o centro do propósito que sustentava tudo. O ambiente continua existindo, mas sem favor. O trabalho continua, mas sem leveza. O relacionamento continua, mas com tensão. A escassez mais profunda começa aqui, quando o ser humano se afasta da missão original. O propósito dava direção, dava identidade e sentido. Adão foi criado para cultivar e guardar. Eva para cooperar e multiplicar. Mas com o pecado, tudo isso se distorce. A missão vira esforço, a parceria vira conflito e a vida vira sobrevivência. Essa é a escassez que corrói em silêncio. A de quem faz muito, mas sente que nada tem sentido. Hoje muitos vivem assim, trabalham, produzem, mas se sentem vazios. Porque riqueza sem propósito é vaidade. Abundância sem direção não se sustenta. A verdadeira prosperidade começa quando o interior se alinha com Deus. Quando a missão está clara e o coração está conectado com Ele. Quando sentimos que estamos nos movendo muito, mas sem clareza, é porque estamos desconectados do propósito. Mas ainda dá tempo de voltar. Quando o propósito é restaurado, o peso se transforma em prazer. E o que parecia escassez começa a dar lugar à direção, fruto e paz. Prosperar no reino é ser quem Deus nos chamou para ser e viver isso todos os dias. A verdadeira escassez não começa com a falta de dinheiro, mas com a desconexão de Deus e do propósito original. Desde Gênesis 3, entendemos que o problema não está nas finanças, mas na alma desalinhada. Muitas pessoas oram, trabalham, se esforçam, mas continuam presas num ciclo de escassez porque estão tentando frutificar longe da fonte. Quando trocamos propósito por performance, entramos num ritmo tóxico de produtividade sem direção. Tomamos decisões apressadas, assumimos pesos que Deus não nos deu e tentamos compensar com esforço o que só o alinhamento espiritual pode resolver.
Resultados, cansaço, frustração e vazio. Porque a escassez é gastar muito e colher pouco. É viver ocupado, mas desconectado. A chave da abundância está na reconexão com o reino, com os princípios eternos. Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus. E essa é a estrutura que sustenta a prosperidade verdadeira. Não se trata de fazer mais, mas de fazer o certo. O fruto não vem da pressa, mas da raiz saudável, enraizada no propósito dele. Se nossa vida está pesada, improdutiva ou sem direção, talvez seja a hora de parar e nos perguntar: com o que eu tenho me conectado? O caminho da restauração não começa com correria, mas com retorno. Deus ainda está chamando: onde estás? Não para condenar, mas para realinhar. Porque a prosperidade começa com a conexão. E quando ela é restaurada, o fruto volta a florescer. Mesmo com a queda, com a desobediência, escassez, medo e vergonha, Deus não cancelou o seu plano. Ele continua sendo Pai, e prova disso quando cobre Adão e Eva com túnicas de pele. Esse ato revela que, mesmo com juízo, há misericórdia. Deus não os expulsa do Éden nus, mas os protege. Isso aponta para a redenção, o início de um caminho de restauração que se cumpriria em Cristo. Ao declarar à serpente que da semente da mulher viria aquele que esmagaria sua cabeça, Deus planta uma promessa profética. Mesmo no meio do erro, o céu já preparava o resgate. Isso mostra que, embora o Éden tenha sido fechado, o acesso à reconexão foi preservado. A promessa segue viva. Isso muda tudo. Não importa o quanto tenhamos errado ou nos afastado, Deus não desistiu de nós. A escassez pode ter entrado, mas não precisa nos dominar. O propósito ainda pulsa. A verdadeira abundância não vem do esforço humano, mas da presença de Deus e da restauração da nossa identidade. Voltar ao plano original é possível. Não é sobre retornar ao jardim físico, mas deixar o Éden florescer dentro de cada um de nós, com direção, propósito, honra e paz. A promessa continua, viva. Isso pode ser o começo ou o recomeço da nossa jornada. A escassez que muitos enfrentam hoje não é apenas uma questão de esforço, de talento ou de oportunidades. Ela nasceu de uma ruptura espiritual, uma desconexão da presença, do propósito e da obediência de Deus. Quando essa aliança foi quebrada, o fluxo da verdadeira prosperidade também foi interrompido. Mas a boa notícia é que, assim como a raiz foi espiritual, o caminho de volta também é. Existe uma rota de restauração, um começo com direção, com fé e sabedoria. A escassez não precisa ser o destino final. Ela pode, na verdade, ser o ponto exato onde tudo começa a mudar. Quando decidimos realinhar nossa vida com o plano espiritual ou com o plano original de Deus, as coisas começam a se reorganizar, de dentro para fora. É o começo de um novo ciclo onde o peso dá lugar à leveza e o medo é substituído por direção. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse processo. Vamos falar sobre como restaurar a mentalidade, romper ciclos invisíveis de escassez e voltar a viver com propósito, com paz e provisão. Se essa mensagem falou com você, comenta agora: quero romper com a raiz da escassez. Isso é uma declaração espiritual. E não se esqueça de curtir o vídeo,
se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilha também esse vídeo com quem precisa ouvir essa verdade. Deus ainda tem muito para nos revelar. Vamos seguir juntos nessa jornada. O que acontece com o coração quando não é tratado? Quando a inveja cresce em silêncio. Gênesis 4 revela como a escassez começou no Éden, como que a escassez que começou no Éden se transforma em conflito, em comparação e sangue derramado. É a história de Abel e Caim, mas também é sobre mim e sobre você. Como lidamos com a frustração? Como reagimos quando Deus responde ao outro e parece se calar para nós? No próximo vídeo vamos expor as raízes emocionais e espirituais da escassez que afeta nossos relacionamentos, nossa produtividade e nossa identidade. Você não pode perder. Vamos juntos nessa. Até no próximo vídeo.